Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais um podcast, o FTM Faz Ciência. Um podcast que conecta a pesquisa e a ciência produzida na UFTM e a conexão dela com toda a sociedade. E hoje nós vamos trazer como entrevistado um grande pesquisador e professor da UFTM, o professor Dr. Lúcio Álvaro Marques, um pesquisador que trabalha com história da educação. Antes de apresentar o professor Lúcio Álvaro Marques, eu gostaria de falar uma expressão clássica que é muito bonita e tem muita relação com a linha de pesquisa do Dr. Lúcio, que é uma frase em latim que significa verba volant scripta manem, indicando que as palavras voam, mas os escritos permanecem. Isso é um registro do que os escritos duram para sempre. E como hoje o pesquisador, o nosso convidado, estuda os escritos sobre a história e a cultura e o pensamento nacional, a gente trouxe o professor Dr. Lúcio Álvaro Marques. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, professor Carlo. Um prazer estar aqui para esse momento de conversa sobre a ciência na UFT. Então, antes de começar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pequena introdução, né? Eu fiz um resumo, que é muita coisa que o Dr. Lúcio faz, sobre o pesquisador, nosso convidado, né? O professor Lúcio, ele atua no Departamento de Filosofia e Ciências Sociais e no programa de pós-graduação estrito sensu em Educação da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ele é bacharel licenciado em Filosofia e doutor em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e PUC Minas. E tem pós-doutorado em Filosofia Brasileira pela Universidade do Porto, Portugal. Dr. Lúcio tem experiência nas áreas de filosofia brasileira e metafísica e atua nas seguintes áreas: filosofia colonial brasileira, segunda escolástica e história do ensino no Brasil. Ele coordena a série Scripta Brasiliana, publicada pela editora Fundação Alexandre de Gusmão, do Ministério das Relações Exteriores, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Então, primeiramente, eu gostaria, como eu sempre faço com todos os nossos entrevistados, para que a nossa comunidade e a comunidade externa ao FTM conheça, a primeira pergunta é: quem é o Dr. Lúcio Álvaro Marques? Quais são suas origens, as motivações que te levaram à ciência e às pesquisas em história da educação? Eu venho do campo para a cidade. Eu nasci em uma cidade muito pequena. Hoje ela tem quase 2.000 habitantes. Caramba, que legal. E lá eu trabalhei por alguns anos, isso até iniciar a faculdade. Eu era carvoeiro. E depois, no ensino médio, eu tive um professor muito bom de filosofia. Então eu decidi pela filosofia, seria filosofia ou direito. Eu tinha feito a inscrição para o direito, abri mão, fui fazer o vestibular para filosofia, naquele tempo ainda era vestibular, passei, e aí veio o curso de filosofia e aconteceu uma coisa muito interessante, que eu terminei o curso de filosofia e onde eu estudava precisava de um professor no ano seguinte como substituto para 3 meses. E eu comecei lá em 2002 e fiquei até 2017. Foram 3 meses que se transformaram em 15 anos, e nesses 15 anos de trabalho, eu fiz especialização depois em Ouro Preto, é, fiz o mestrado em Belo Horizonte, que está aí nesse meio, dei aula também lá em Belo Horizonte, onde eu fiz o mestrado, foi 2009, 2010. Teve um período que eu dei aula em Macapá e depois continuei dando aula lá até o final do doutorado. Só parei as aulas em Belo Horizonte, na Faculdade dos Jesuítas, quando eu saí para o pós-doutorado em 2015. E aí retornei em 2016, fiquei mais um ano e meio, depois cheguei aqui até o FTM. Então, por que essa longa trajetória? Simplesmente para lembrar a questão do ensino.
tem um pensamento do Lúcio Sêneca, que é um autor do século I, que ele diz: a filosofia me deu tudo, especialmente salvou minha vida. Não pela coincidência com o nome de Lúcio Sêneca, mas foi isso que aconteceu comigo. A ciência te trouxe à vida e ao conhecimento, né? Exatamente. Eu tenho muito orgulho de onde eu saí da vida do campo, das carvoeiras e vim parar dentro da filosofia. E aí, nessa condição, apareceu uma oportunidade que era fazer um mestrado em filosofia antiga, porque a faculdade precisava de um professor em filosofia antiga. E eu tinha um tempo mínimo para sair, fiz, e apareceu o convite para fazer o doutorado um ano e meio depois. O Roberto, que é professor, Roberto Pich, que é professor na PUC do Rio Grande do Sul, fez o convite, eu apresentei o projeto e fui para lá. E foi formidável. Continuei na filosofia antiga. Antes eu tinha um projeto muito maior. Eu terminei o doutorado fazendo a tradução de 3 fragmentos gregos. Quando eu fui para o pós-doc, aí veio a possibilidade de trabalhar. Ele ainda me disse: trabalhe algo do seu interesse. Aí eu fui para a filosofia brasileira. Foi o momento que eu fui procurar o texto que era o único texto que se conhecia até então de filosofia brasileira, que é um texto de 1747. Eu levei esse texto para o pós-doc e aí abriram todas as portas para a pesquisa em história do ensino aqui no Brasil. Muito, Começou aí. muito bacana. Eu acho muito interessante, professor, quando eu estou fazendo essas entrevistas e eu penso o quão rico são os pesquisadores da UFTM, o quão rica é a sua história e o quanto isso reflete o poder do conhecimento em transformar pessoas. Eu queria deixar esse pensamento, né, essa reflexão que especialmente quando você comentou, né, de onde as pessoas saem e o quanto a ciência transforma a vida das pessoas, né? Sim, Isso é muito bonito e é muito legal, a né? educação é de fato emancipatória. É, é Quando ela é feita de modo sério, ela é emancipatória. Eu sou um exemplo disso, felizmente. Você tem uma larga experiência, tanto a nível nacional e internacional, né, professor? Eu queria aproveitar só para refazer essa pergunta numa perspectiva do quanto isso é importante, tantas experiências, né? Tanto no Brasil, no exterior, em diferentes estados. Isso foi importante para você. Sim, isso foi fundamental. É, para mim, duas coisas que não se rejeitam: um copo de água gelada e as possibilidades de fazer contato com pessoas. E isso se refletiu na minha trajetória na possibilidade de participar de eventos. Hoje, eu posso dizer que eu participei de eventos pelo menos em 21 estados do Brasil, até hoje. Caramba, que maravilhoso. É, conheço eles, alguns, como Recife, foi a quinta vez agora esse semestre. E, ao mesmo tempo, esse contato com pessoas no Brasil muitas vezes me levaram para fora. Para fora. E aí, nesse sentido, algumas experiências foram muito boas com o Instituto Max Planck, tanto lá quanto na Argentina. O Boston College, que faz uma pesquisa similar à que eu faço, eles têm um acervo de mais ou menos 1.500 manuscritos para serem pesquisados, para serem explorados. Faltam ainda os pesquisadores. A Universidade do Porto, de Coimbra, de Évora, a Bélgica, onde eu estive na Católica de Louvaina, tive há 2 anos atrás na Federal de Kazan, no Tartastão, a república dentro da imensa Rússia. Tem outras parcerias também, como agora com a professora Menachem Goli, da Universidade de Nova Delhi. E aqui na América Latina, continuo com parcerias com a Universidade Autônoma do México, o professor Iergue Telkamp, a Universidade Católica do Peru, o Juan Derru, professor Juan Derru, e tem os outros que colaboram nos principais projetos. Essa conexão veio exatamente de encontrar pessoas como o professor Carlos. Conhecer nossa história é essencial para a reconstituição e compreensão da formação
do pensamento e da identidade nacionais. E percebo que você trabalha exatamente nessa reconstituição. Como que a ciência faz parte da sua vida e quanto ela é importante para a ciência numa perspectiva da educação brasileira? Para mim, em um país tão profundamente desigual quanto o nosso, a única resposta que a gente pode dar é uma resposta de pesquisa, de desenvolvimento sério em relação ao país. Vamos olhar para a situação em que nós estamos. Hoje, 49,9% da população brasileira está na linha da pobreza e da miséria. A nível de mundo, uma pessoa que recebe hoje US$ 3,5 é considerado classe média. Se a gente transfere isso para o Brasil, é o mesmo que a gente dizer que uma pessoa que recebe R$ 1.000 é classe média. Isso, a nível de mundo, o Banco Mundial coloca esse critério. E a nível de Brasil, significa que a metade da população, uma a cada duas pessoas no Brasil e no mundo, estão na linha da pobreza e da miséria. O que a gente pode fazer na universidade? Aqui não é uma ONG, aqui não é um espaço de assistencialismo. E é bom que a gente tenha sempre isso bastante lúcido, mas é um lugar que a ciência pode ajudar pessoas a emanciparem-se e construir uma nova narrativa que não é uma nova retórica sobre si, é um novo processo de socialização. E esse novo processo de socialização é a pessoa conseguir condições de, a partir do que ela faz, a partir da pesquisa, do trabalho, do envolvimento, encontrar condições melhores de trabalho. Perfeito. Muito bacana, muito bacana. Então, vamos agora entrar especificamente na questão científica, que é algo muito importante que você vem trabalhando de uma maneira muito forte em um projeto que se chama Scripta Brasiliana, que é um projeto que envolve a história da educação brasileira, mas que todos precisam saber com mais profundidade. Então, professor Lúcio, o que significa o projeto Scripta Brasiliana? Tem duas frases que poderia resumir isso. A primeira que você falou: as palavras passam, os escritos ficam. E o título é Escritos Brasileiros. Só que, como nós estamos no período da Copa, eu vou contar uma anedota que aconteceu comigo em 2013, mas espero que as pessoas não se escandalizem. Em 2013, eu dava aula na Faculdade dos Jesuítas em Belo Horizonte e de Filosofia Brasileira. E teve um ciclo de palestras sobre o Brasil. E uma das conferências era Filosofia Brasileira. Como eu dava essa disciplina, eu fui abrir o ciclo com essa conferência. Eu fui falar dos escritos brasileiros do período colonial. E a hora que eu já tinha passado do meio da palestra, o decano levantou a mão e disse: Olha, professor, é muito bonito o que você está falando, mas isso não existe. Foi tudo destruído quando os jesuítas foram expulsos do Brasil em 1759. Falei: Olha, então vou passar a falar de ficção. E na ficção que eu vou narrar, existem escritos do período colonial brasileiro. Essa foi a minha falta de graça, o meu susto com o primeiro encontro de testar essa hipótese de escritos brasileiros no período colonial. E, naturalmente, nesse momento, todas as possibilidades eram desistir desse projeto e deixá-lo. Não, e aí, como eu havia falado agora há pouco, eu levei isso para o pós-doutorado. No Brasil, até 2015, só se conhecia um texto de filosofia do período colonial. Só um. Mas, Era um texto chamado Conclusões Metafísicas sobre o Ente Real, sobre a vida concreta. Era um texto de 1747 que foi impresso no Rio de Janeiro. Eu fui estudar esse texto para compreender o que ele significava naquele contexto. A partir daí eu encontrei mais 49 similares. 32 do Brasil e os outros 17 de Portugal, Évora e Coimbra e Lisboa. Qual é o primeiro ganho com essa longa história? Saber que o mesmo padrão de escrita que tinha aqui era o mesmo padrão praticado lá nas universidades de Évora, Coimbra e Lisboa. Eu voltei para o Brasil com esses textos e decidi
levá-los adiante, fazendo transcrição, tradução e edição. A partir de 2016, eu estava trabalhando nesse projeto precisamente, e aí a expressão que você usou, as palavras passam, os escritos ficam. Sim, são escritos do início do século XVIII, e aí, além dessa constatação da similaridade com os de Portugal, tem uma outra muito curiosa. Um dos textos, por exemplo, chama-se Conclusões Morais sobre a Escravidão. Ele discute o problema da escravidão no Pará, no século XVIII. E ele critica todas as formas de tentativa de justificação da escravatura no Brasil. Ok, se isso não faz sentido para pensar o século XVIII brasileiro, O que então mais acho fará? que a gente Exato. estaria em péssimos caminhos. E aí, quando eu fui fazer o catálogo desses textos, a curiosidade é que a maior parte são todos de filosofia, tem um grupo de textos de física, e aí, entenda-se, física experimental. Tem alguns sobre moral e direito, e tem um texto sobre teologia. A constatação novamente é surpreendente, que o que quase todo mundo pensa é que no período colonial só se falava de igreja. Não, só tem um texto que trata de questões teológicas. E mesmo assim, tratam de questões teológicas enquanto um TCC. E a discussão que tem lá é sobre o limite da culpa da pessoa que comete um erro. É uma questão, novamente, de moral, é o único que discute dentro da teologia. Os outros todos mostram a história do ensino dentro do país. E o terceiro aspecto desses documentos, que são bastante curiosos, é o fato da gente ver que tem alunos que eles chamavam lá de internos e externos. Porque para muitas pessoas, tudo que havia no período colonial eram escolas para formarem padres. Não, mais de 50% deles são alunos leigos. Isto é, alunos externos que não virariam e não viraram religiosos, isto é, colégios abertos para a formação social. A ponto de, por exemplo, em São Luís, a partir de 1709, haver oferecimento de títulos de mestre e doutor em artes e de mestrado em teologia, nesse colégio, que era o chamado Colégio Máximo do Maranhão. O mesmo aconteceu em pelo menos 2 colégios do Pará, na Bahia, em Recife e no Rio. A pergunta que vem na sequência é: nós tivemos universidade? Não, tivemos ensino superior com títulos reconhecidos. Tanto que um desses autores, terça-feira agora, o Vitor, que é estudante na UNB, vai qualificar a tese dele, que é sobre um autor que estudou no Brasil, escreveu no Brasil e voltaria para Portugal para trabalhar na Universidade de Évora. O nível de ensino que era praticado aqui era equivalente ao de Portugal. Esse é um dos grandes ganhos de estudar um período de uma historiografia tão recuada e com textos que até então estavam perdidos. Ainda bem que eles estão em texto. Se fossem só palavras, não haveria mais Os, nada. os escritos permanecem. Permanecem. É muito bacana, mesmo não sendo um pesquisador da área, isso termina ajudando a ressignificar a própria educação brasileira, né? A olhar numa perspectiva de como as coisas foram construídas de uma maneira real, né? Então, numa perspectiva dessa, a minha pergunta para que quem vai nos assistir, quem está nos assistindo, é qual é a relevância dessa proposta do projeto Scripta Brasiliana para essa história da educação? É diferente da perspectiva que a medicina, que a engenharia, que essas áreas trabalham. Essas dão uma resposta para um problema imediato. A nossa dá uma resposta para a leitura da história do próprio país. E nesse sentido, abre a possibilidade de entender como a história do ensino no Brasil foi constituída. Como ela foi constituída e
como muitas coisas entre nós progrediram regressivamente. Você imagina, no início do século XVIII, nós tínhamos colégios oferecendo títulos de bacharel e licenciado no Pará, em São Luís, na Bahia, em Recife e no Rio. Quando o Marquês de Pombal foi fazer uma reforma, ele fechou a maior parte desses colégios. Isso nos ajuda a perceber como que a história desse país, desde o Pacto Colonial, foi construída de modo regressivo. Como a nossa história nem sempre caminha para frente, ela caminha para trás. Porque quando se tentou uma inovação, a inovação significou fechar colégios que tinham bacharelado e licenciatura, em alguns casos mestrado e doutorado. Quando a gente faz isso, a gente, estudando a história desses colégios, a gente pode fazer uma outra pergunta. Afinal de contas, quem são essas pessoas, o que eles escreveram, como eles pensaram e que projeto de país eles tinham? Se a gente aplica essa pergunta, nós vamos ver que um dos principais alunos de um desses colégios, ele permaneceu como diretor, como presidente do Brasil, como governador-geral do Brasil, melhor dizendo, por quase uma década. De um desses colégios saiu 2 presidentes da República. Até hoje, de nenhuma universidade brasileira pode-se dizer que saíram 2 presidentes. 2 deles saíram desses colégios. Então, estudar essa história é tentar reconstruir a história de pessoas que foram apagadas. E, ao mesmo tempo, recolocar pautas que são fundamentais. Porque nesses textos, nesses colégios, nesses escritos, algumas questões eram contínuas, como, por exemplo, o domínio dos corpos, isto é, a escravidão. E o mais curioso é a gente ver que havia escravizados que entraram com processos contra os seus senhores e ganharam. Isso é um dos fatos assim, mais assustadores. Aham. A gente vê como que positivamente, naquele momento, a justiça foi efetiva em muitos desses casos. Quem está fazendo essa pesquisa na área da escravidão e do direito é o professor Gustavo Cabral, da Federal do Ceará, e que é parceiro no projeto Scripta Brasiliano. Por um outro lado, quando a gente olha aqui para a cidade de Campina Verde, que é a nossa vizinha, a cidade nasceu em torno de uma fazenda cujas terras foram doadas para criar um colégio aqui no início do período imperial, em 1820. E eles vieram para aqui, os que receberam essas terras, e disseram para o imperador que a terra era muito pobre e que não se conseguia fazer nada. O imperador injetou dinheiro e nas outras correspondências internas eles diziam: é uma das regiões mais produtivas do país no futuro. E vieram construir o colégio aqui, né? Na época, ainda se dizia que era Uberaba, era todo o território de Uberaba. Então, eu reconstruí uma história dos lugares em que a gente vive, onde a gente viveu e onde tantas pessoas hoje vivem. O lastro em relação à escravidão, em relação à posse das terras, que quase todos esses textos mencionam alguma coisa relacionada ao domínio, a propriedades, a direitos sociais. E aí nós vamos discutir uma questão como essa que até hoje é tão urgente, que é o domínio da terra em um país como o nosso. Maravilhoso. Isso mostra tantas vertentes que a ciência possui. E essa reconstrução, ela diz sobre todos os aspectos que envolve a evolução do Brasil e os contratempos que existiram ao longo desse Sim, tempo, né, que são necessários para compreender as mudanças que aconteceram. Mas eu imagino, professor, que não é um projeto simples, não é um projeto pequeno, e eu imagino que muitas pessoas estejam envolvidas, né? Eu, quando fui dar uma olhada nessas iniciativas, nesses projetos, eu fiz o seguinte questionamento, né? Quem são as pessoas que estão envolvidas? Que instituições são as parceiras num projeto tão grande?
do Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Nós temos colaboradores nas 5 regiões. É, tem professor na UFAM, na Federal de Rondônia. No norte, nós só temos nessas duas. Aliás, tem mais uma no Pará. No norte são só 3. Agora, no nordeste, no centro-oeste, sul e sudeste, aí nós temos em várias instituições. Tanto fazendo a pesquisa efetivamente, editando os textos, editando, traduzindo, publicando, divulgando, quanto também fazendo pareceres, analisando os materiais, levantando dados, porque cada um vai trabalhar em uma sequência, em um período, em um setor da pesquisa. Então, no Brasil, nós temos colaboradores tanto em universidades públicas no país, no caso Federal de Rondônia, na Federal do Amazonas, na Federal do Pará, e nas outras regiões também temos, quanto também em faculdades privadas e na PUC do Rio Grande do Sul, por exemplo, onde está o professor Roberto. No exterior, nós trabalhamos com a colaboração de colegas do México, do Peru, da Argentina, da Itália, de Portugal, da Bélgica, dos Estados Unidos, no Boston College. Por quê? Porque são pessoas que trabalham com a história do Brasil. Só uma ironia, um dos manuscritos mais importantes do período colonial, sempre faço essa pergunta, onde ele se encontra e a melhor digitalização dele? Na Bélgica. Mas, A pesquisa do professor Jacob Schmutz, que é voltada para o período colonial brasileiro, tem um dos acervos mais curiosos nesse sentido. É um dos manuscritos mais raros e mais bem digitalizados. Então, tem tanto o vínculo nacional quanto o internacional. Agora, em agosto, o professor Felizardo Costa, que é de Angola, vem ao Brasil e ele deve se tornar parceiro também nesse projeto. O professor Felizardo já vem colaborando e tem uma pessoa que vai voltar para Angola, que é o Tarcísio Tivoli, deve defender o doutorado agora em setembro, e que passou aqui 4 anos e que já colabora no projeto. Aqui na UFTM, atualmente tem 6 doutorandos e 4 mestrandos trabalhando nesse projeto, além de iniciação científica e de outras pessoas em outras instituições, como Mato Grosso, a Federal do Mato Grosso, Brasília, na Federal de Goiás. É um trabalho em rede. Não daria conta de levar adiante esse projeto. E, claro, as parcerias com as agências financiadoras. cara, muito bacana. Eu vi, né, que este é uma iniciativa, este projeto é uma iniciativa que envolve a Fundação Alexandre de Gusmão do Ministério das Relações Exteriores, né? Mas, assim, eu fico imaginando que precisa de bastante financiamento. Não, quem financia tanta coisa? Como que funciona isso? Assim, o projeto, quando eu comecei a mexer com a primeira edição, o primeiro livro saiu em 2018, que saiu um texto com edição bilíngue, chamado A Lógica da Necessidade. É um texto que eu reuni 7 versões de um autor chamado Rodrigo Homem. É meu filho. Não existia nada dele publicado, agora é meu filho. A partir dali, começaram-se a abrir as portas para pedir financiamento, certo? Porque aí dava para ver que existia o texto e que esses textos, melhor dizendo, tinham relevância para a área acadêmica. E aí eu registrei o projeto no CNPq. Tempos depois, tive uma grata surpresa que foi apresentar a base dessa pesquisa com pedido de bolsa de produtividade, foi aprovado. Antes disso, eu apresentei em outras instituições e em 2023 eu mandei esse projeto para a Fundação Alexandre de Gusmão, uma fundação dentro do Ministério das Relações Exteriores,
Eu mandei o projeto e é fácil lembrar as datas, que foi dia 1º de dezembro e no dia 1º de fevereiro, a embaixadora Márcia Loureiro me respondeu e disse uma frase simples: aprovado sem veto. Caramba, que Só maravilhoso. isso. É, E na sequência, 2 dias depois, estava numa reunião do Consul, ela me ligou. Ligou para conversar sobre o projeto. Inicialmente, nosso pedido era de um financiamento de 10 anos para as pessoas que estivessem envolvidas no projeto, com o financiamento das publicações em edição bilíngue, o que é muito caro. Por quê? Porque uma edição bilíngue, ela dobra a extensão do livro. O que está agora na FUNAG, ele tem, em Word, ele tem 700 páginas. Caramba. Porque a metade é texto em latim e a outra metade a tradução com estudo introdutório e tudo mais. E na época que veio a aprovação, foi dito: olha, está aprovado, nós vamos publicá-los primeiro digital. Assim que saiu o primeiro volume, eles disseram: não, digital e impresso. E aí eles não só têm feito assim um ato de imensa generosidade, publicar os textos com toda a seriedade da fundação, porque é uma fundação do governo federal, eles publicam e distribuem os volumes para as bibliotecas que a gente sugere. E a outra grande vantagem, o último livro que saiu, ele tem quase 400 páginas. Ele sai a um preço irrisório, R$ 14. Tem livro de 600 páginas a R$ 26. Essa é a grande vantagem do projeto financiado, porque um livro desses, dentro do Brasil, ele não sairia por menos de quase R$ 200, o que torna inviável o acesso, sobretudo para estudantes. Quando acontece isso, nós temos não só a distribuição, quanto quem quer fazer o download dos livros, eles estão disponíveis, e o acesso por compra também é barato. Não vai pesar ninguém, o frete vai ficar mais caro do que o livro. E a grande vantagem dessa questão é que o projeto não é meu. Eu não vou dominar os direitos autorais e nem a editora. Porque já teve. É um patrimônio, né? É um Pessoa. patrimônio público. É um patrimônio. Nós estamos estudando documentos que é um patrimônio público do país, eu não posso controlar isso como se fosse meu. Em 2013, desculpa contar esse exemplo, Não eu bacana. publiquei um livro que saiu por uma editora comercial, era uma tiragem de 2.000 exemplares, ele esgotou em 3 meses e até hoje a editora continua vendendo, Que bacana. sem pagar os direitos autorais. Por isso que nós optamos agora por levar por uma editora dessa natureza. É patrimônio público que fique no espaço público com acesso gratuito para todo mundo. Todas as pessoas que quiserem entrar no site da FUNAG, funag.gov.br, ou simplesmente digitar FUNAG Scripta, igual falamos, Scripta vai aparecer a página onde estão os livros, vai aparecer os livros para fazerem um download, para comprar, e sai também no Instagram, no PFB, ANPOF, Pensamento Filosófico Brasileiro, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. PFB ANPOF é o Instagram onde a gente divulga o trabalho dos envolvidos no projeto e de quem está no GT de Pensamento Filosófico Brasileiro, que por um acaso hoje tem também uma enciclopédia online, que está sediada dentro de uma editora chamada FI, da PUC de Porto Alegre. Ela nasceu dentro da PUC de Porto Alegre e é uma enciclopédia sem fins lucrativos também, e a ideia é construir elementos sobre a história do ensino no Brasil. Óbvio, centrado especialmente na filosofia, a maior parte, mas tem verbetes sobre autoras, sobre histórias institucionais. Agora, a enciclopédia publica a cada 1 ou 2 meses um verbete e vai constituindo elementos de história do ensino nesse país, financiado
graças a essa parceria maravilhosa. Eu queria permitir dar uma ideia, uma sugestão leiga, né, que pode estar completamente sem sentido, mas eu participo de alguns INCT, alguns Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né? E eu fiquei pensando se essa iniciativa escrita brasiliana não poderia ser um Instituto Nacional de Ciência, igual a esse. Por exemplo, eu participo de entomologia molecular. É um país muito rico em riqueza entomológica, né? Insetos, etc. E tem outros relacionados à fauna. Eu fiquei imaginando o quão rico seria se isso fosse um Instituto Nacional de Ciência, porque tem alguns na área das humanas, né? Isso, você falando, e eu fiquei pensando, isso deveria ser um projeto de Instituto Nacional. Depois a gente pode conversar com mais detalhe, mas eu participo de dois deles, né, em que eles é uma iniciativa que se torna uma demanda nacional, entendeu? Não uma demanda de um grupo. O grupo representa o interesse nacional. Sim, Eu fiquei pensando o quanto isso seria importante para proteger essa riqueza. agradeço demais a observação e vai ser um prazer poder conversar sobre isso, porque de fato é um patrimônio da história cultural do país. Não importa propriamente o texto enquanto matéria individual, importa a história do país que está sendo resgatada e, sobretudo, a história do ensino no E, país. e a verdade. Exato, E a a história da verdade. ciência que É, está envolvida aí. é. O manuscrito que eu estou trabalhando agora, por exemplo, a parte que eu estou dedicando, ele mostra os primeiros exercícios de física e química experimental no país. Como eles aconteceram e como eles foram se difundindo no país. Tem um outro que não sou eu que estudo, que ele descreve a fauna e a flora da região norte do país. O professor passou mais de 10 anos no século XIX, no início do século XIX, andando na região norte, e ele descreve fauna, flora e a anatomia de alguns animais. Se isso não tem importância para nós enquanto história da ciência, seria muito estranho, né? Seria muito estranho. Professor, agora veio uma questão. Esse tipo de iniciativa, existe outras semelhantes em outras universidades? No Brasil, essa iniciativa é pioneira. E o bom é que ela está captando pessoas de várias regiões, como eu lhe disse, das 5 regiões, e pesquisadores que não tinham um vínculo direto e que hoje colaboram no projeto. Agora está nascendo a ideia de criar um compênio Uhum. que vai trabalhar essas ideias em larga escala. Já temos a editora, uma editora internacional que o que é em português e inglês. Só que é um projeto para 5 anos. Mas o das edições, que o projeto é de 10 anos e que hoje a gente vê pela quantidade de material que tem, que deve se estender por pelo menos 15 anos de trabalho. Até aposentar, a gente vai estar trabalhando nisso. Mas a história, especialmente a história da educação, ela nunca, ela nunca pode deixar de ser revisitada, de ser reconhecida, rediscutida. E quando se tem os documentos, se tem os escritos, as percepções, né, com o avanço da ciência, sempre tem riquezas a ser descoberta nesses documentos, não é? Sim, sim, tem muito material, tanto sobre aspectos históricos, geográficos e sobre o processo de construção da ciência. Imagina, professor, em 1575 nós tivemos o primeiro bacharelado em filosofia no Brasil. 1576, a primeira licenciatura. Depois tivemos um outro colégio em 1593. Um desses colégios funcionou até o início do século XX. A primeira pergunta que a gente que vem das ciências humanas e sociais tem que fazer é: o que significa isso para a história do ensino no país? Perfeito. Essas histórias, infelizmente, não estão escritas, como diz o Serafim Leite, em bases científicas.
com documentos, com análises, ver a política de egressos, para onde essas pessoas foram. Se elas se formavam em um país cujas instituições universitárias foram tão tardias, para onde foram essas pessoas? Porque se a gente for olhar só o critério de universidades e do Sistema Nacional de Pós-Graduação, a gente vai voltar a nossa história a 1974. Nós temos uma história muito curta e que hoje já é bastante meritória, ver a quantidade de programa de pós-graduação em todas as áreas que nós temos. Verdade. E pensando especificamente na parte que te toca, que você está mais envolvido, existe um tempo para essa pesquisa ou ela só segue? Não, o nosso teto, eu brinquei de 15 anos, mas a ideia é constituir uma base da leitura da história. Se vão 2 anos, nós temos mais 8 enquanto edição de documentos. Depois disso, a gente precisa, e ao mesmo tempo a gente precisa pensar como a política da ciência na área das ciências humanas vem sendo constituídas. Pensa aqui, onde nós estamos? Na UFTM. Nós temos ICS, ICBN, ICTE, ICN, Instituto de Educação. Não tem ciências humanas? O que se faz dentro desse imenso rol de professores? Somos quase 100 professores, não é ciência? O que estamos fazendo? Por que não ICHS, É, Instituto de Ciências esse do- Históricas e Sociais? Por quê? Quando a gente pensa uma coisa dessas, nós estamos pensando a legitimação de formas de pensar, a Concordo. legitimação da ciência. Em um país negacionista como o nosso, se nós abrirmos mão disso, nós estamos simplesmente aceitando que aquilo que fazem aqui servidores públicos, professores altamente capacitados, não tem relevância para o país. Me permita falar uma coisa que eu comentei esses dias com uma pessoa, a gente estava discutindo sobre política, sobre o futuro da educação, sobre ciência, né? E essas conversas que nós estávamos tendo, ela estava se prolongando por bastante tempo, e aí eu fiquei um pouco, vamos dizer assim, chateado. E no momento, né, nessa oportunidade que eu estava conversando com alguns colegas da universidade, eu falei, pessoal, a ciência deve moldar a política, deve moldar a sociedade, e não o contrário. A política não molda a ciência molda a política, a ciência molda o funcionamento Uhum, das coisas, porque ela é a base da verdade. sim. E eu acho que vai exatamente nisso que você falou, o quanto os espaços científicos de formação de recursos humanos que a gente cita, que é altamente qualificado, se a base não é científica, ela não foi construída de uma maneira tão sólida como deveria ser. Exato. Carlos, vamos pensar os últimos 40 anos, 1985. Nós éramos criança naquele momento e o Brasil estava na Nova República. De 1985 a 2025, não só porque é uma data redonda, mas porque significam 40 anos de Nova República, o Brasil variou entre 11ª economia e 7ª economia do mundo. Entre quase 200 países, 193. Nós estamos entre os 8% mais ricos. E por que que o projeto de país não ganha empuxo, não ganha atração a ponto de reduzir as desigualdades? Nós estamos entre os 8, 10% dos países mais ricos do mundo e temos uma das marcas de desigualdade mais avassaladoras. Verdade. E aí, a meu ver, é a ciência social, histórica, em todos os seus segmentos, as ciências ditas naturais, que tem que questionar esse tipo de proposição. Nós precisamos colocar em questão o país que está sendo construído. Se nós somos um país que está entre as maiores economias do mundo, o erro não está no processo econômico. O erro está no processo administrativo.
E nós aceitamos que pessoas que nos dirigem tenham tão pouco cuidado. Em 85, o PIB da Coreia do Sul era metade do PIB brasileiro. Exatamente a metade. Hoje, o PIB da Coreia do Sul, cujo território é 85 vezes menor do que o brasileiro, é igual ao do Brasil praticamente. Só que ela vende uma coisa que são os aparelhos que nós usamos, os carros que nós usamos, ela vende ciência, tecnologia e inovação. E nós estamos vendo a indústria nacional voltando para a reprimarização em todos os segmentos, o país celeiro do mundo. Isso não acrescenta nada de substancial na economia brasileira, porque exportamos em escala gigantesca, mas sem valor agregado. Se a gente quer pensar um futuro do país, tem que passar pela ciência mesmo, de desenvolver ciência, tecnologia e inovação em todas as áreas. Quando a gente não produz em uma área da ciência, nós passamos a consumir. Eu vou me permitir falar alguma coisa que eu tenho repetido algumas vezes, que é assim, eu vejo alguns pesquisadores, instituições, comparar a sua universidade dentro da perspectiva nacional, mas a ciência, ela não é um bem nacional, é um bem do mundo, do planeta como um todo. Uhum. Então, quando a gente fala de ciência, a gente fala numa perspectiva global. Então, e eu acho que é muito bacana porque a ciência, a educação, a saúde, ela é um direito universal. E se você não produz, você precisa adquirir em outras nações. É por isso que o Brasil, para ter sua independência, para ter a sua própria Soberania. soberania, ela precisa investir em conhecimento para ela produzir as suas soluções e não precisar adquirir com royalties, né, gastando cada vez mais para trazer bem-estar para a própria sociedade. Exato. Se a gente não constituir autonomia científica, primeiro, nós não vamos conseguir pensar o país. Nós não vamos conseguir discutir aquilo que é urgente no nosso país. E aí nós vamos ficar achando que nós vamos ter que importar tudo. Acho que a pandemia nos serve sempre como exemplo. O que seria de nós se não fosse Butantan É ter verdade. levado tão a sério a produção de vacinas, os testes que você fez e tantas pessoas fizeram, os testes de Covid? Se não fosse isso, só um exemplo, tem tantos outros. Uma das indústrias que mais alavanca o país é a Embraer e que há pouco tempo quase foi privatizada. Os setores de ciência, tecnologia e inovação, se nós não investirmos neles para produzir soberania nacional, nós nos tornamos escravos de quaisquer outras nações que estão à frente. Nós vamos passar a importar ciência, importar tecnologia e ter a ilusão de que estamos com inovação. Não, o que é vendido já está controlado dentro de uma linha de produção. Professor, pensando na história da educação, e em tanto da sua contribuição, seria como conhecer o passado, pensar o presente e projetar o futuro. É, sobretudo, pensar o presente e perguntar de onde nós viemos. Porque o passado aqui, nós estudamos, eu no meu caso, século XVIII, mas o fim não é ficar olhando para o século XVIII. Olha, O, o século XVIII nos permite ver com um distanciamento temporal a situação que nós estamos hoje. O autor mesmo que eu estou pesquisando hoje, eles viviam dentro de uma sesmaria. A pergunta imediata que a gente tem que fazer para os dias de hoje: nós já saímos das sesmarias? Nós já quebramos o monopólio da terra? Nós já superamos o abismo da escravidão e das diferenças sociais? A pesquisa histórica, às vezes as pessoas pensam que é mitificar o passado e ficar trabalhando passado, passado. A gente parte de hoje, dos problemas de hoje. Olhamos para o passado como um espelho para tentar entender o hoje. E aí, naturalmente, quando a gente entende o processo histórico, a gente vai conseguir olhar para o futuro. perfeito. Muito, muito, muito interessante, muito desafiador e gera muita contemplação. Eu acho isso deveras interessante, especialmente
eu me permiti pensar enquanto você estava falando o quanto isso é importante, essa compreensão, não apenas para as ciências humanas, mas para todas as ciências, porque o contexto ele sempre é global, ele nunca é individualizado, né? Uhum. Então eu fiz tem um bloco aqui do nosso podcast, o FTM faz ciência, mas é uma perspectiva de pensamento e perspectivas. Eu fiz a seguinte anotação: olhando para a sua trajetória, suas linhas de pesquisa, em tempos de muitas mudanças, né? Em que, tanto na educação, como na própria construção da identidade brasileira, conforme você discutiu aqui no nosso podcast. Que desafios e conselhos você daria para os estudantes, os próprios professores que fazem parte farão parte, já fazem parte do futuro do país? A única coisa que sobrevive em um tempo de produção em massa de diplomas, de souvenirs, de todos os produtos é a qualidade. E em pesquisa, dentro da universidade, a única coisa que fica são as pesquisas de qualidade, de alta tecnologia, de alta ciência, quer seja aquilo que você encontra como solução para uma doença, quer seja o que o engenheiro encontra, ou o que a gente encontra de pesquisa original. Qualidade, a meu ver, é o único critério que a universidade pública tem e que a gente não pode negociar. Por quê? O dia que a gente encontra pesquisa de alta qualidade, de alto impacto qualitativo, ela vai ter relevância não só para o país, mas para o mundo. E aí as portas se abrem. E se a gente fizer a formação como, infelizmente, algumas coisas a gente sabe que acontece, sem se preocupar com uma pesquisa de ponta, sem se preocupar com qualidade, vai ser só mais uma pessoa com um título para não fazer nada com ele. A educação não será emancipatória. Eu costumo comentar o que você falou sabiamente, como a gente costuma falar na nossa área da saúde, como trabalhar na fronteira do conhecimento. Sim. É muito bacana. Então, chegamos agora no nosso bloco final, que é um jogo rápido. Sua resposta precisa ser curta. Se achar necessário, pode explicar, justificar, mas a resposta tem que ser curta, né? Vamos lá. Um livro. O povo brasileiro de Darcy Ribeiro. Nossa, maravilhoso. Um pesquisador. Roberto Schwartz ou Antônio Cândido. Qualquer um dos dois, para mim, são exemplos de refinamento intelectual. História do Brasil. Um desafio para ser conhecido. História da educação. A única possibilidade da gente fazer uma crítica sincera da nossa política. Escrita brasiliana pelo Dr. Lúcio Álvaro Marques. Projeto de vida. Fundação Alexandre de Gusmão. Parceira imprescindível nesse projeto e em outros. Educação para o Dr. Lúcio. Possibilidade de um amanhã. Ciência para o Dr. Lúcio. A meu ver, é sinônimo de educação, é a única possibilidade para o futuro de país. E a UFTM. Esperança de se instituir como uma das referências em ciência no país. Então, encerramos o nosso podcast. Queria agradecer imensamente ao Dr. Lúcio pela oportunidade, por dividir tanto conhecimento com a nossa comunidade. Queria agradecer em nome da UFTM, em nome da FAPEMIG, que apoiou esse projeto e faz a gente discutir de uma maneira mais profunda e mais bonita e mais nobre do quanto a universidade, através dos seus pesquisadores e das suas pesquisas, pode transformar e ajudar no projeto de desenvolvimento nacional. Então, eu queria agradecer bastante e muito obrigado mesmo e passar para você dar uma última palavra aí do nosso podcast. Eu que agradeço, professor Dr. Carlo Freire. Para mim é uma honra estar participando deste momento aqui, especialmente olhando e conversando com um dos pesquisadores de melhor currículo nacional na sua área, uma das pessoas de maior relevância na pesquisa dentro da tua área. Para mim foi uma honra e levemos à frente o nosso compromisso com a ciência,
consciência emancipatória. Perfeito. Muito obrigado. Então, encerramos por hoje nosso podcast do FTM Faz Ciência, o podcast que aproxima a ciência da UFTM com a sociedade. Muito obrigado.